Professor, Oi, pode perguntar, Natan. eu que vou fazer o relatório também vou apresentar? Olha, vai depender, assim, de como que você achar que é apresentar um relatório, assim. Se você achar que vai ficar legal, você apresenta. Mas se você achar, assim, pô, eu não tô, assim, tão seguro para apresentar esse relatório, então eu avalio ele, o escrito, assim, e faço as minhas correções. Mas se você conseguir apresentar, é melhor, porque daí a gente já faz a correção aqui, assim, junto com todo mundo, mas você tem que entender que vai todo mundo assistir essa correção, assim, então pode ser que você fique meio inseguro e tal, assim, então vai depender de como você se sentir, tá? Em relação ao relatório, principalmente, porque você não vai ter o recurso do slide, né? Você vai apresentar, assim, total uma prosa corrida, né? Então é um pouco mais denso, assim, a parte, escrever, acredite, é mais difícil do que apresentar alguma coisa. Então, Tá bom. depende de como você se sentir. Faça o trabalho, semana que vem, assim, você vê ele de volta. Se você achar que vai ser muito denso, assim, para todo mundo ficar, assim, assistindo só o que você escreveu, daí não precisa. Mas se você achar que ficou, assim, tão perfeito, e daí a gente quer compartilhar com todo mundo, e não vai ter vergonha, assim, de falar e tal, daí você apresenta, tá? Tá bom. Hum, Professor, tem um tempo máximo para apresentação? 10 minutos. Ah, tá. Bom, foi uma boa pergunta. Eu esqueci de comentar que são 10 minutinhos para a apresentação, tá? Bem, voltamos aqui. Professor, Pode perguntar. Então, esse trabalho vai ser por PowerPoint ou tem direito de escolha de outros programas? Quais seriam os outros programas, se eu puder perguntar isso? Ah, não sei. Não, até porque que não tem, né, como fazer uma apresentação assim, tipo, de um trabalho, a não ser pelo PowerPoint em questão de internet, assim, né? Tem o Word, mas não fica tão assim, em questão de qualidade. Mas então é pelo PowerPoint mesmo, né? Preferência por PowerPoint. Eu acho que facilita mais a vida de todo mundo, assim, tanto de quem Aham, assiste quanto de quem está apresentando. também acho, tá bom. Bem, a gente comentou sobre quem que faz parte da história da química orgânica, sobre esses nomes que são comumente mencionados, que vocês vão apresentar sobre a história deles bonitinho na semana que vem, tá? Só sabe eu dar mais um oi aqui para vocês. Bem, alguns principais compostos orgânicos, eles foram separados principalmente por Carl Wilhelm Schell, que eles isola o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia que ele retirou da urina. Os principais assim postulados da química orgânica se baseiam na história desse daqui que vai ser apresentado na semana que vem, que é a história do Kekulé Cooper. Bem, mas hoje, assim, a gente já entende todo o conceito dele de uma forma um pouco diferente, a química também aprimorou todo o conhecimento que ele desenvolveu, e também se tem muito da química orgânica que vocês vão ver que vai acabar se misturando com a parte da química quântica, então vai ser importante a gente lembrar de alguns conceitos que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Eu não tenho certeza se vocês vão lembrar de todos esses conceitos, então eu trouxe aqui uma breve revisão dos principais, das principais formas de ligações químicas que a gente vai ter que relembrar. Bem, esse átomo como que funciona o átomo de carbono, principalmente? O átomo de carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. O que foi o primeiro postulado de Kekulé? Que o carbono é tetravalente. O que significa que ele ser tetravalente? Ele apresenta na sua valência 4 elétrons. O átomo de carbono pertence à família 14, ou 4A. Logo, sua camada de valência, o nível mais energético, apresenta 4 elétrons. Possui 4 valências livres, isto é, ele tem
pode fazer 4 ligações covalentes, formando moléculas, gerando uma maior estabilidade entre esses átomos. E olha o tipo de ligação que esse carbono ele pode fazer. Ele pode fazer ligações simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, 2 ligações duplas. E olha ele aqui na tabela periódica destacado, ele pertence à família 4. O que foi o segundo postulado do Kekulé? No caso, que as 4 valências são iguais. O átomo de carbono é tetavalente. Essa propriedade permite que esse elemento estabeleça 4 ligações covalentes. Ele tem 2 pares eletrônicos disponíveis. Esse heteroátomo, ele pode definir o grupo funcional das moléculas. Os exemplos são quando o heteroátomo apresenta uma ligação OH ou então uma cetona. Heteroátomos são átomos diferentes de carbono e hidrogênio presentes nas estruturas. E o terceiro postulado do Kekulé, que é o encadeamento que o carbono forma. Encadeamento constante. Átomos de carbono ligam-se diretamente entre si, infinitamente, formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. O átomo de carbono possui massa atômica A igual a 12,011 e número atômico igual a 6. Então, ó, vocês conseguem ver que daqui na primeira molécula só tem um átomo de carbono. E olha como é que ele é capaz de formar várias cadeias, já que na segunda ele já tem 2 moléculas, e na terceira molécula dele já tem 4 átomos de carbono. Alguns elementos, enxofre, silício e fósforo, eles também formam cadeias carbônicas, assim como o carbono. Porém, eles não produzem cadeias tão longas, tão estáveis e tão variadas quanto o carbono. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui no próximo slide algumas formas alotrópicas do carbono que são principais. Então, como que o carbono ele pode se apresentar? Ele pode se apresentar da forma amorfa, na forma de nanotubo, o furoreno, no caso é carbono 20, carbono 60, carbono 70, na forma de grafite, que são também na forma do diamante. Vale ressaltar a diferença aqui na estrutura do grafite e no diamante. Vocês conseguem ver que o grafite ele tem essas estruturas paralelas? Elas são várias estruturas de carbono ligadas entre si, que formam, que são paralelas entre si mesmo. E o do diamante já é uma estrutura muito mais organizada, o que faz ele ser o mineral mais duro que a gente tem conhecimento. Por isso que ele também é bem mais valioso, assim, e dura muito mais tempo. Sobre hibridização. Isso daqui já começa a retomar alguns conceitos que vocês deveriam ter tido no primeiro ano. Se vocês não tiverem, fiquem tranquilos que a gente vai retomar. Tá? O que é hibridização? É um fenômeno natural que faz com que esse elemento seja capaz de efetuar ligações químicas. A hibridização do carbono, ele permite que os átomos desse elemento sejam capazes de realizar 4 ligações químicas, ou seja, o carbono só realiza 4 ligações após sofrer o fenômeno de hibridização. Bem, nós temos 3 estados de hibridização principais do carbono, que é sp3, sp2 e sp. E o que acontece? No seu estado híbrido, esses orbitais atômicos, eles acabam se interpondo, eles acabam entrando no mesmo estado de energia, por isso que eles acabam fazendo essa ligação química em determinada energia, por isso que a energia de ligação deles vai ser diferente, então para você quebrar essa molécula também vai denominar uma energia diferente. Então, quando a hibridização é sp3, você tem um orbital s e 3 orbitais p, no mesmo nível de energia. Quando é sp2, você tem um orbital s, 2 orbitais p e um orbital p num estado de energia um pouco mais alto. E quando você tem a hibridização sp, você tem um orbital s, um orbital p e 2 orbitais p num estado de energia um pouco acima dos outros 2. Aqui vem uma atividadezinha que a gente vai fazer junto, tá? Vocês podem abrir o microfone e falar, porque é bem intuitivo, assim. Assim,
Eu coloquei para ser bem simples e rápido assim mesmo, tá? E a resposta também também tá bem intuitiva, que é o que a gente acabou de falar aqui, assim, né? Então é bem tranquilo. O carbono é tetravalente, afirmou Kekulé. A distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Para que o carbono atenda o postulado de Kekulé, o que ele sofre? Ressonância, isomeria, protonação, hibridização ou efeito indutivo? A gente acabou de ver que é a hibridização. A hibridização é o fenômeno que ocorre com o átomo de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número maior de ligações químicas, ou seja, capaz de efetuar essas ligações. Uma atividadezinha 2, assim, para fixar um pouco que eu vim falando. A razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono é: o carbono reage vigorosamente com os compostos. Quando você coloca um diamante assim, e você acha que ele vai reagir fácil, ele não reage fácil, tá? Ele é uma estrutura muito dura, uma estrutura muito difícil de você romper. Então, ele reage pouco com outras substâncias, tá? O átomo de carbono tem uma valência variável, talvez. Os átomos de carbono podem unir-se formando cadeias. A gente acabou de ver que os átomos de carbono, eles formam muitas cadeias, né? Os átomos de carbono formam ligações iônicas facilmente. Então, no caso, esse átomo de carbono ele pode unir-se formando várias cadeias. Se estiver indo muito rápido, pessoal, vocês me avisam, tá bom? Aqui eu vou precisar dar uma desenhada. Vocês ainda estão vendo os meus slides? Sim. 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 Até que horas que vai essa aula mesmo? 9h10. Ah, 9h10, tá. Ah, então tem mais uns 10 minutinhos. Qual que é a aula que vocês têm depois daqui? Biologia. Geologia. Ah, biologia, né? Ou geologia? Biologia. Biologia, aham. Ah, tá. Mas a gente já tá... A primeira parte da aula meio que a gente já tá finalizando, tá? E a gente tem mais uma aula mais tarde, né? Então, passar bem rapidinho mesmo. Enfim. Essa atividadezinha 3, pessoal. Olha como é que vocês vão fazer quando tiverem atividades desse tipo. Precisa prestar bastante atenção, assim, principalmente nos carbonos, ó. O Viagra, um dos medicamentos mais conhecidos no mundo, indicado para o tratamento da disfunção erétil, tem como principal ativo sildenafil, estrutura ao lado, na forma de citrato. Nessa molécula, o número de átomos de carbono com hibridização sp2 é igual a... Bem, primeiro, como é que eu vou saber qual átomo de carbono que tem hibridização sp2? No caso, eu vou ter que voltar alguns slidezinhos. Olha aqui, ó. Se eu tenho somente ligações simples, eu vou ter uma hibridização sp3. O que o enunciado me perguntou lá? Quando eu tenho uma ligação dupla e duas ligações simples. Quando eu tiver duas ligações simples e uma dupla, eu vou ter hibridização sp2. Eita. Isso aqui, certo, pessoal? Então, fiquem com isso na cabeça, tá? O que a gente vai procurar naquela molécula são duas ligações simples e uma dupla. Vocês conseguem fazer junto comigo? Vocês estão me acompanhando? Essa é uma parte que é importante que vocês estejam participando, tá? Porque depois vocês vão ter que fazer sozinho, sim, praticar mesmo. E se aprender aqui, fica mais fácil para vocês praticarem depois. Então, vamos lá, pessoal.
aqui, ó, o que a gente está vendo aqui? Vocês têm que imaginar que, apesar de estar só na fórmula de bastão, essas fórmulas de bastão, elas representam carbonos e hidrogênios também, tá? Então, o que acontece? Quando você vê... quero mudar a cor dessa caneta. Quando você vê algo assim, cada extremidade que existe tem um carbono. Então, eu escrevi isso daqui que eu fiz, ó, vocês estão vendo que é só esse risco. Eu sei que vai ficar feia a letra aqui, pessoal, mas é porque essa caneta, ela não é simples não, tá, de mexer. Fica muito mais difícil do que um quadro. Ó, o que eu escrevi ali é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui. Mas vou fazer mais para cima, porque vai ficar melhor para vocês observarem. Nossa, pior que é muito difícil escrever nisso aqui, pessoal, vocês não têm noção. Ó, aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Beleza. E aqui embaixo eu também tenho 3 átomos de carbono. Que eles estão representados aqui nesse vértice, ó. Esses vértices aqui, essas extremidades, elas representam 3 átomos de carbono. Certo? E o que eu preciso saber? Eu também preciso saber que o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, o que eu vou ter ligado a cada um desses vértices de carbono? Eu vou ter hidrogênios. Então, no caso, tem um H aqui, um H aqui, um H aqui. Esse carbono aqui, ó, reparem que ele já está fazendo uma ligação aqui com esse carbono e outra ligação aqui com esse carbono. Então, ele ainda precisa de mais 2 ligações para ele completar as suas 4 ligações, certo? Então, consequentemente, obrigatoriamente, eu vou ter um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. E esse átomo de carbono aqui, ó, reparem que ele já está fazendo uma ligação com o carbono aqui. Então, ele precisa de mais 3 ligações para ele ficar estável. Então, eu vou ter uma ligação com o hidrogênio aqui, outra aqui e outra aqui. Correto, pessoal? Vocês conseguiram entender o que representam esses vértices aqui? Cada vértice representa um carbono? Bem, as vozes da minha cabeça dizem que vocês entenderam tudo, já que... Sim. Essas partes, sim. Beleza. Então, agora vamos para a atividade, ó. Então, o que a gente tem que achar nessa molécula grandona aqui? A gente precisa achar átomos de carbono que façam uma ligação dupla e 2 simples. Quais átomos de carbono que fazem isso? Bem, melhor a gente procurar onde tem ligações duplas, né? Ó, aqui tem só ligação simples, aqui tem uma ligação dupla. Mas ele... será que ele é sp2? O que vocês acham? Eu vou selecionar ele aqui por via das dúvidas, porque ele faz uma ligação dupla. E esse daqui? Vocês acham que ele é sp2? Ele tem uma simples aqui e uma dupla. Bem, eu vou selecionar ele e depois eu vejo na correção. Aqui também tem uma dupla, uma simples e uma simples. Vou selecionar também. E esse carbono aqui, ó, que está fazendo uma simples e uma dupla. Também vou selecionar ele aqui.
esse daqui que está fazendo ó, uma dupla, uma simples e uma simples. Também pode ser que ele tenha hibridização sp2. E esses carbonos aqui do aromático, vocês acham que ele faz uma hibridização sp2? Ele faz uma simples e duas duplas? Vamos ver esse daqui, ó. Ele está fazendo uma simples aqui, uma simples e uma dupla. Então, eu vou selecionar ele. Aqui também é uma dupla, uma simples e uma simples. Também vou selecionar ele. Aqui também eu vou selecionar, que é a mesma coisa. Eles são relativamente equivalentes. Não sei se posso afirmar que eles são assim tão equivalentes, mas... E agora vocês contam quantos que deu. Quantas bolas eu circulei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Então, seria 11 átomos de carbono com hibridação sp2. Bem, vamos para a correção para ter certeza. E, ó, os mesmos lugares aqui foram onde que eu selecionei, tá? Então, sempre que tiver essas moléculas, assim, vocês vão ter que ficar analisando ela, vendo qual que tá mais... Qual que é o que você quer que faça a quantidade de ligações que precisa. Se vocês não conseguirem lembrar, eu posso até disponibilizar, assim, esse quadrinho, quando a gente for fazer uma questão dessas. Mas com o tempo vocês vão ver que vai ficar automático, assim, porque sempre vai ser -1, sabe? Por exemplo, aqui o carbono que ele só tem ligações simples. Sempre que ele tiver essas ligações simples, assim, você tem 4 ligações, né? Então, quer dizer que ele vai ser sp3. Você pensa em, já que ele faz 4 ligações, -1 quer dizer que ele é sp3. Meio que assim que eu usei para lembrar quando eu fui fazer o vestibular, sabe? Quando eu tenho uma ligação dupla, quer dizer que eu tenho três densidades eletrônicas, assim, em volta desse carbono. Então, já que ele tem 3 densidades eletrônicas, -1, ele vai ser, então, sp2. E quando eu tenho uma ligação dupla, você tem 2 densidades eletrônicas, uma para cada lado. Então, -1 quer dizer que vai ser sp. Quando tem 2 ligações duplas, também tem 2 densidades eletrônicas para cada lado, então vai ser sp. Pessoal, por essa aula era isso que eu tinha que passar para vocês. Estejam presentes na próxima aula, que a gente vai continuar praticando esses exercícios, tá? Espero que vocês tenham gostado. E boa... Tá bom, professor. E uma boa aula para vocês. Até mais tarde. Tchau, professor. Até, tchau, professor. Obrigada, até. Tchau, tchau. Eu preciso que vocês saiam, porque eu tenho que ser o último a ficar na sala. Obrigado.